A paz do Senhor, amado irmão. Então, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Mateus, Mateus capítulo 7 e capítulo 8. São dois capítulos. Gosto muito do capítulo 7 de Mateus, porque ele é a continuidade ainda do Sermão do Monte, da base do Evangelho e da doutrina de Cristo. Onde diz, capítulo 7, não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgado seria julgado com a medida que medir e hão de medir a voz. Então, irmão, isso é o primeiro destaque que eu gosto disso. Não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que você medir, será medido, não é? E do jeito que você julgar as pessoas, será julgado. E porque reparas o argueiro, né? Que está no olho do irmão e não vê a trave que está no teu olho. Então, isso é uma regra que é básica do ensinamento de Cristo. Infelizmente, se naquele tempo tinha pessoas que faziam isso, hoje tem muita gente que não faz outra coisa a não ser olhar defeito e falha das pessoas, apresentar as falhas da pessoa, achando que ele é mais perfeito do que aquelas pessoas, mas deveria absorver esse conselho de Jesus. Antes de criticar os outros, olhe para as suas falhas, tire primeiro a trave que está no seu olho, para poder tirar o argueiro que está no olho do outro, não é? Nós vemos, irmão, outra coisa que nós destacamos aqui nesse ponto, é a questão dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é as portas, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Nós sabemos que o caminho para o céu é estreito, o caminho largo é o caminho da perdição, são muitos que entram, porém o caminho estreito é o caminho da renúncia, é o caminho da santidade, da justiça, da paz diante de Deus, do amor, da misericórdia. Muitos não querem entrar por isso. Por isso, né, a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas só aqueles que fazem a vontade. Tem muitas igrejas, tem muita denominação, todo mundo diz que conhece a Deus, mas a Bíblia diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Está aqui a partir do versículo 21. A partir do versículo 24, amado, nós vemos aqui os dois alicerces. Ele diz que aquele que escuta a palavra de Deus e executa é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E veio o vento, a tempestade, as ondas bateram sobre aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que escutam, que lê a palavra, que acham bonito, mas não pratica, é semelhante ao homem sensato que edificou a casa sobre a areia. Aí vem o vento, vem a tempestade, sopra, e a queda daquela casa foi grande, porque estava edificado sobre a areia. Não adianta ler a Bíblia, escutar a Bíblia, pegar a Bíblia e não viver a Bíblia, porque quando vier o vento, a tempestade, a tentação, a sedução, o desejo pecaminoso, a facilidade ou a preocupação pela luta desse mundo, ou as dificuldades da vida, a casa espiritual vai cair. É por isso que a gente vê muita gente caindo. Tanto crente novo convertido, como até pastores caindo, porque não obedece a palavra, e quando chega a tentação, a sedução e a luta, a pessoa se desvia e é grande a queda. Nós vemos, meus amados irmãos, no versículo 28, acho muito lindo, que diz, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua pregação, porque ele ensinava com autoridade e não como os fariseus. Onde está a autoridade da pregação de Jesus? Estava em viver a palavra, porque é como a gente acabou de dizer, a maioria prega, mas não vive. Ensina, lê, mas não vive. Apocalipse é bem-aventurado o que lê, o que ouve a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É importante ouvir, temos que ouvir, temos que ler, mas a prioridade é guardar, porque se não guardar, a leitura e escutar não vale nada. No capítulo 8, nós vamos ler, meus amados, eu acho muito linda a questão do centurião. O centurião chegou perto de Jesus e disse que o seu servo estava doente, estava moribundo, violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Versículo 7. Mas ele respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno que tu entre embaixo da minha casa. Eu tenho servo. Eu digo a um soldado vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Eu digo a um faz isso, ele faz. Mas eu não sou digno de que tu entre embaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra, meu criado ficará sarado. Este é o modo que nós devemos encontrar Jesus, com humildade. A soberba não tem lugar para a operação. Então nós vemos que Jesus, ao ouvir isso,
E Jesus disse: na verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E muitos virão do ocidente, e assentar-se-ão com Abraão, com Isaac e Jacó. Mas os judeus, que era povo de Deus, que era soberbo, poderiam não entrar, porque Deus está procurando homens e mulheres humildes, simples, que esteja pronto a se humilhar diante de Deus para que o milagre opere. Aqui nós vamos dando uma andadinha, irmão, não dá para comentar tudo, mas nós vemos que no versículo 18 do capítulo 8, fala como devemos seguir a Jesus. Jesus, vendo assim a multidão, ele chegou um homem e disse: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus disse: na verdade vos digo, né, que as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninho, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. Veja, aqui é usada a palavra onde reclinar, lugar fixo, não é? Então nós vemos, Jesus disse a outros: segue-me. Ele disse: Senhor, deixe que primeiro eu vá sepultar meu pai. Irmão, vou dizer a você, quando eu assisti o Evangelho, eu pregava esse texto dizendo que o pai daquele rapaz estava morto. E quando ele disse: Senhor, deixe que eu vá pegar, porque eu vou sepultar meu pai, eu pensava que o pai dele estava morto. Mas desde que era uma tradição dos judeus, que eles só deixavam a casa do pai quando o pai morria. O pai daquele rapaz não estava morto. Mas ele disse: Senhor, deixe que primeiro, quando meu pai morrer, daqui a uns anos eu vou te seguirei. Mas o que foi que Jesus disse, meus amados irmãos? Jesus: deixe, porém, os mortos, sepulte os seus mortos, porém tu vem e segue-me. Não é? Nós vemos ali que nessa linguagem de Jesus, morto enterra morto. Como é que um morto pode enterrar outro? Na verdade, os homens que não têm Jesus estão mortos, mesmo estando vivos. Estão mortos no pecado e também quando morrer vão estar mortos, vai estar morto fisicamente. Então é a morte duas vezes, né? A segunda morte é a condenação da alma. O homem que morre praticando pecado, ele já morre morto diante de Deus. Aí quando morre a alma, é a condenação eterna e a segunda morte, não é? Então nós vemos a partir daí que Jesus apazigua a tempestade, estando com os discípulos no barco, levanta uma grande tempestade, os discípulos vão lá, Jesus está dormindo, cansado, ele diz: mestre, desperte, porque nós perecemos. Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Ele é o mesmo que repreende o vento e a tempestade da nossa vida nos dias atuais. Não há vento, nem tempestade, nem mar, tudo lhe obedece, porque ele tem poder sobre a natureza. Então, quando Jesus repreendeu, ele disse: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo, ele é Jesus, o Filho de Deus. A partir do capítulo 20, versículo 28, nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus, chegando no mar de Gadária, ele encontrou dois homens vindo dos sepulcros, eram ferozes. Eles viviam no sepulcro, no cemitério, ninguém podia passar por ali, era um verdadeiro terror para aquela comunidade. Mas quando eles viram Jesus, eles disseram: que querem conosco, Jesus Nazareno, vier nos atormentar antes de tempo. Não é? Quer dizer, os próprios demônios reconheciam a autoridade e sabiam quem era Jesus, não é? Mas nós vemos que o demônio, irmão, atormentava o povo, as pessoas que não tinham Deus. Mas quando ele viu Jesus, ele se prostrava diante de Jesus. Assim também os demônios, Satanás, vai se prostrar diante de você, se você obedecer e tiver uma vida santa diante de Deus. Então nós vemos ali, quando eles disseram: Senhor, se tu nos expulsa, nos permite entrar nessa mandada de porco. E Jesus permitiu. E nós vemos que ele entraram na mandada de porcos, e a mandada de porcos precipitou-se e morreu no mar. De repente vieram os porqueiros, comunicaram aos seus senhores, e os senhores dele vieram, viram o homem liberto, aqueles dois homens libertos, santos, mas eles nem olharam para o milagre, olharam para o prejuízo que tiveram, porque viram seus porcos mortos e expulsaram Jesus para fora daquela província. Vemos que as pessoas amam mais a riqueza, amam mais as coisas materiais do que Deus e a glória e o poder de Deus. Eles não olharam para o milagre que Jesus fez na vida dos homens, a libertação que Jesus deu àqueles homens. Eles olharam para o prejuízo material. É isso que a sociedade hoje busca. A maioria quer buscar as coisas materiais, estão mais envolvidas com formatura, com concurso, com riqueza, com bens materiais, com injustiça, do que com a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, amados irmãos.